Meus amigos e irmãos abençoados, a paz do Senhor Jesus, que bênção estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. E hoje estaremos falando sobre a 7ª lição da Escola Bíblica Dominical da revista Betel. Estaremos falando sobre Davi. Deus não rejeita um coração quebrantado. Uma lição abençoadíssima, meus irmãos. Quantas lições que eu posso tirar dentro dessa lição para o nosso dia a dia, para os nossos conviveres diários, tanto dentro de casa, do nosso lar, quanto profissionalmente e também na nossa vida religiosa. Glória a Deus por isso. Mas antes de iniciarmos, meus amigos, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilharem e também ativar o sininho. Fazendo assim, vocês vão estar compartilhando, nos ajudando a compartilhar a palavra do Senhor e que essa palavra possa alcançar aqueles corações que estão tristes, angustiados, aqueles corações que muitas vezes estão solitários, estão passando por momentos difíceis, como a depressão. Meus amigos, Davi é um homem muito conhecido do Antigo Testamento, pela sua trajetória pastoreando os animais, como toda a trajetória da sua vida, a sua fase adulta, como também a velhice, Sabemos que ele faleceu já na sua velhice, Atravessou vários problemas, várias dificuldades, e sabemos que grande parte dessas dificuldades veio através de suas consequências, das suas escolhas, dos seus pecados. Mas o interessante é que lá em Atos capítulo 13, versículo 22, vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o coração do Senhor. Isso muitas vezes nos deixa com dúvidas, Nos deixam perplexos, porque um homem que tinha seus pecados, como assassinato, como adultério, que são pecados assim graves perante a sociedade e claro, perante Deus também. Mas mesmo assim foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E nessa lição nós vamos entender por que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas antes disso, vamos entender quem foi Davi. Davi era filho de Jessé, ele era o mais novo entre 8 irmãos, Muitas vezes até a palavra do Senhor dá uma ideia de que ele era um pouco rejeitado, um pouco jogado para escanteio, porque os seus irmãos eram guerreiros, eram de boa aparência, de boa estatura. Porém, Davi, ele era o mais novo, aparentemente mais franzino ali, e era jogado mais que para escanteio, Nós vemos isso quando Samuel chama ali para consagrá-lo como rei, e ele não está entre os seus irmãos, e dá aquela ideia de que o pai de Davi, chamado Jessé, não faz nem questão de chamá-lo, para a cerimônia de consagração. Mas Deus já tinha visto o coração e queria que fosse Davi, Então, dá essa ideia de que Davi era jogado para escanteio, Ele era da cidade, juntamente com a sua família, da cidade de Efrata, ali da tribo de Judá. Ele tinha como tataravós a Raabe Salmão, que nós falamos nas lições anteriores aí. Raabe, que era aquela prostituta que vivia em Jericó e entrou na linhagem do rei Davi e consequentemente também na linhagem de Jesus Cristo. Ele era bisneto de Ruth e de Boaz, como nós tratamos nas lições anteriores também. Então nós vemos aí uma sequência genealógica do rei Davi. A palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 16, que é como o início que vai falar aqui sobre Davi, sobre a história de Davi, a palavra do Senhor vai falar que ele era ruivo, que ele tinha olhos belos e que ele tinha boa aparência. É isso que se fala sobre a aparência do rei Davi, que ainda era um jovem. Nesse momento ele era pastor de ovelhas, que aí ele era acostumado a estar ali em matas, no campo, em colinas, nos montes. Ele foi ungido rei. No próprio capítulo 16 de 1 Samuel vai falar que ele foi ungido rei por Samuel, e neste mesmo momento o Espírito Santo do Senhor se apodera dele. Que maravilha, hein, meus irmãos? Que privilégio, que privilégio. Quem já sentiu a presença do Espírito Santo sabe como é maravilhoso, que a gente não consegue descrever esse sentimento, de ter a presença do Espírito Santo conosco. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, vai dizer isso.
o que era Davi? Quais as funções que Davi teve no decorrer da sua vida? Ele foi pastor, como eu já disse, foi músico, ele gostava de dedilhar harpa, e um ótimo músico, vamos ver mais para frente, detalhadamente. Ele era poeta, escritor, ele era guerreiro e ele foi rei também, pela graça de Deus, né? Em 1 Samuel capítulo 17, ele vai descrever que, o próprio Davi vai descrever que ele matou urso e leão para proteger as ovelhas do seu pai. E eu pego imaginando, né? Me pego imaginando, né? Que força tremenda, que estratégia que Davi usou para poder vencer esse urso e vencer esse leão também. Muitas vezes a gente chega a questionar, né? Mas como que Davi teve essa estratégia? Sabemos que Deus estava com ele, Deus via o seu coração, Deus via os seus pensamentos. E claro, sabemos que essas estratégias vêm de um dom que Deus nos dá, que Deus nos passa. Sabemos que nada vem de nossas forças, mas tudo depende do Senhor. Se o Senhor quiser nos dar a força, nos der a estratégia, o direcionamento, amém, vem dele. Mas se ele não quiser nos entregar esses dons, devemos entender que somos fracos, somos como pó, somos apenas terra, que o vento pode soprar e simplesmente acabar. Então somos totalmente dependentes do Senhor. Sabemos que Davi teve uma vida de desprezo e também de sucesso mundial. Sabemos que ele teve uma trajetória de sofrimentos, de erros, arrependimentos e consequências desastrosas. Por quê? Né? Aí eu me pergunto novamente, por quê? É que Davi passou por todos esses momentos, uma vida triste, muitas vezes angustiante, mas uma vida de quebrantamento, meus irmãos. Lembramos, né, depois já que ele era rei, já estava consagrado como rei, e sabemos que ele passou uma trajetória antes de chegar rei, que ele estava junto com Saul, o rei Saul, mas o Espírito do Senhor tinha saído de Saul, e um espírito mau, a palavra do Senhor fala que da parte de Deus, atormentava o rei Saul. E Davi estava ali dedilhando a sua harpa, louvando ao Senhor, e esse espírito saía, esse espírito mau saía de Saul. Então, nós vemos Davi dedilhando a sua harpa, mas mesmo assim, o rei Saul começou a ter ciúmes de Davi, porque Davi matou um gigante e as mulheres daquela época cantavam, olha, Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhares, ou seja, dando a honra para Davi em vez de dar para o rei. Isso Saul ficou muito contrariado e começou a caçar Davi. Davi passou por uma trajetória correndo de Saul, fugindo de Saul para não ser morto. E aí, meus amigos, nós pensamos, mas se Deus estava com ele, por que Deus permitiu isso? Sabemos que aqui nós como seres humanos, estamos vulneráveis a essas situações. Não é porque Deus está comigo que eu não passarei por provações. Não é porque Deus está comigo que eu não terei lutas dentro do meu próprio lar. Não é porque Deus está comigo que eu não terei luta no meu serviço, onde eu estiver, eu terei lutas. Mas a certeza que nós temos é que Deus está conosco e nós seremos aprovados. Não seremos derrotados. Se Deus está contigo, meu amigo, continue, prossiga, não desista. A certeza é, Deus está conosco? Sim, Deus está comigo. Então não desista. Lutas, dificuldades, problemas, nós teremos, porque nós somos seres humanos e temos que passar por essa provação, que é a própria vida. Então Davi chega em um momento onde que ele tem que correr de Saul. E olha que interessante, meus irmãos. Deus dá por 2 vezes Saul nas mãos de Davi para que Davi o matasse e acabasse com esse problema, com esse sofrimento. Tanto é que alguns soldados ali que Davi já tinha, mesmo sendo refugiado em outros países, Davi já tinha soldados, e um desses soldados vira para Davi e fala: meu senhor, deixe que eu mate esse rei agora. Vamos acabar com esse sofrimento. E Davi, com sabedoria, inteligência, direcionamento do Senhor, ele fala: longe de mim de eu fazer tal mal ao meu rei. Meus amigos, muitas vezes nós queremos agir com as nossas próprias mãos, fazendo vingança. E Deus quer fazer justiça no momento dele. Tem coisas que nós devemos só orar, só entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, haja e acalme o meu coração, derrame o teu bálsamo sobre o meu coração. Não permitas que eu faça vingança, mas eu quero que o Senhor faça a justiça. Retribua segundo as obras daquela pessoa
que está maldizendo a minha vida, que está lutando contra a minha vida. E assim Davi o fez, mas no momento certo, Deus permitiu que Saul e seus filhos morressem. Porque Saul já tinha se distanciado da presença do Senhor. Deus tinha rejeitado a Saul. Mas por que Deus rejeitou a Saul? Por causa de teimosia. E aí, meus irmãos, cuidado. Cuidado com teimosias. Cuidado quando Deus fala algo para nós, através da sua palavra, através de direcionamento dele, e nós estamos rejeitando a sua palavra. Estamos rejeitando as suas orientações. Queremos dar um jeitinho. Queremos dar um jeitinho para fazer as coisas. Ah, isso aqui não tem problema se eu fizer desse jeito. Muitas vezes nós não mentimos, mas omitimos informações. E é pecado da mesma maneira. Vivemos em uma era tecnológica, onde que tudo pode, nada tem problema, que Deus é amor, que Deus aceita tudo. Mas Deus também é justiça. E essa semana eu postei no meu Instagram uma frase direcionada para esse assunto. Deus só é bom, Deus só é amor porque Ele é justo. Se Ele não fosse justo, Deus não seria amor. Então cuidado. Cuidado com o que você escolhe, com o que você direciona para você e para dentro do seu lar. Tenha direcionamento do Espírito Santo. Assim como Davi teve neste momento, de não querer tocar no seu rei, no ungido. Mesmo assim ele ainda era ungido do Senhor. Mesmo que o Senhor tinha retirado o espírito da vida de Saul, ele ainda era ungido. E só Deus para tirar a vida. Mas o tempo passou e Deus levou a Saul e os seus filhos. E ele se torna rei de todo Israel, colocando em Jerusalém como a capital do reino de Israel, onde ele leva a Arca da Aliança para Jerusalém. Vemos então um início de reinado para Davi um pouco que tranquilo. Mas aí começa as tentações. Davi sai do seu palácio e contempla uma mulher bela chamada Betseba que estava banhando. E aí ele se prostitui com aquela mulher. Toma todo o aparato para se prostituir com aquela mulher. Ele esquece de buscar a orientação do Senhor. E aqui um erro muito grande, meus irmãos. Quantas vezes nós lutamos, damos murro em ponta de faca, porque não buscamos orientação do Senhor. Queremos tomar decisões por nossa própria conta. Eu já tenho conhecimento nessa área, eu vou tomar essa decisão. Deus quer participar 100% da sua vida. Dos mínimos detalhes aos mais complexos. Chame Deus para tomar decisão na sua vida. Busque orientação do Senhor. E aqui Davi esquece, mas pelo desejo carnal ele se prostitui com aquela mulher. E aí ele fica sabendo que aquela mulher, alguns dias depois, estava grávida. E o esposo daquela mulher, chamado Urias, estava na batalha. Davi, querendo esconder o seu pecado, chama Urias, fala, mande Urias novamente para casa. Qual que era o intento dele? Que ele se deitasse com a sua mulher e logo passasse alguns dias descobrisse que ela estava grávida e esse filho seria dele. Olha a estratégia maléfica de Davi. O interessante da Bíblia, meus amigos, é que ela mostra os acertos e os erros, os pecados e a santificação, o arrependimento e o não arrependimento e as consequências de tudo isso. A Bíblia não é algo que você pode ficar selecionando. Ah não, eu quero ouvir só isso. Eu não quero ouvir essa passagem. A Bíblia, ela é completa para mostrar os acertos e os erros, o pecado e a santificação, para mostrar o arrependimento, o quebrantamento e a consequência daqueles que não se arrependem. Deus é amor, mas Ele é justo. Isso é provado na vida de Davi. Mas aí Urias volta para Jerusalém, para Israel, só que ele não quer ir para sua casa. Ele não quer ir se deitar com a sua mulher. E ele fica ali no palácio do rei. Por quê? Qual que era o sentimento dele? Enquanto muitos dos meus amigos estão lutando, eu estou aqui parado. Não, eu tenho que ficar à prontidão, pelo menos aqui no palácio do rei. E Davi, então, fica aqui encabulado com aquilo. Fala, pronto, agora o homem não vai deitar com a mulher dele, ele vai descobrir que eu me adulterei com ela e o filho é meu. E aí o que ele faz? Um outro pecado muito grave. Manda Urias voltar para a batalha e manda que ele fique bem à frente da batalha para que ele pudesse morrer. Isso aconteceu. Ele vai para a batalha,
e lá na batalha ele morre. Um assassinato. Quantos poderosos acham que estão acima da lei, acham que estão acima de Deus, acham que pode fazer tudo, determinar tudo. E Davi passou por esse momento, onde que se adultera, toma a mulher do seu próximo. Tinha várias mulheres à disposição dele, mas ele queria a outra, a que não fosse dele. E aí Deus manda Natã. Deus manda o profeta Natã para colocar o dedo no nariz de Davi, do rei que achava que tinha toda a autoridade. Conta uma história para ele e Davi cai e fala: esse homem tem que morrer porque ele pegou a única ovelha. E ele tinha um tanto e ele pegou a única ovelha do seu vizinho. E Natã vira e fala: esse homem é você, Davi. Você tinha tantas mulheres, mas você preferiu pegar a única de Urias. E você ainda mandou matar Urias. Esse homem é você. E aqui eu quero demonstrar a diferença de Davi para Saul. Saul não se arrependia de seus pecados, não se quebrantava. E aqui Davi se quebranta. Davi cai de joelhos e fala: Senhor, eu pequei contra ti. E aí nós lemos o Salmo 51, que é a referência, que é o texto de referência desta lição. Que é um salmo lindo, 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 onde que Davi escreveu uma oração de arrependimento, de quebrantamento ao Senhor. Todos nós, não estamos imunes de pecar, mas a diferença está no quebrantamento. Vivemos anos, momentos, uma era, um século onde que as pessoas usam de remorso e outros nem remorso têm mais. Mas eu não estou falando de remorso, eu quero falar de quebrantamento, que é diferente. Quebrantamento é quando você se arrepende e muda o seu direcionamento. É quando você não quer seguir mais aquele direcionamento para o pecado. E Davi faz isso, ele se quebranta, ele muda de direcionamento para não continuar no pecado. Porque ele sabia que se ele continuasse no pecado, os sofrimentos seriam maiores e desastrosos sobre a sua vida. E aí aqui está a diferença de um homem segundo o coração de Deus. Todas as vezes que Davi pecou, ele se quebrantou e ele se arrependeu, não repetindo aquele mesmo pecado. Muitos pedem perdão e voltam a praticar o mesmo pecado. Isso não é quebrantamento, não é arrependimento. Isso se chama remorso, que logo passou aquele sentimento de parece que se arrependeu, mas não se arrependeu. Então Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus por causa do seu arrependimento. Deus conhecia ele desde quando ele estava entre as malhadas, desde quando ele estava entre as ovelhas. Deus já conhecia o coração dele. Ei, meu amigo, Deus te vê. Deus te vê. Tudo que você está fazendo, Deus está contemplando. Deus está contemplando o seu sofrimento. Deus está contemplando a sua integridade. Davi era íntegro e Saul não era. Deus está contemplando tudo. Não pense que uma mentira não vai fazer nada, não tem problema. Uma omissão não tem problema. Não pense assim. Tudo tem consequências. Aí você me pergunta: então a vida de Davi foi 1000 maravilhas depois disso? Não foi. Vieram as consequências de seu pecado. Mas Deus já não perdoou? Sim, Deus perdoou e trouxe a salvação para Davi. Mas as consequências vêm. Então toda decisão que nós tomamos, a consequência vai acontecer. Se for boa a decisão, a consequência será boa. Se for ruim a decisão, as consequências serão péssimas. E aí, Davi chora, se quebranta. Aquele filho nasce entre ele e Betseba. Ele se casa com Betseba. E Deus não permite que aquele filho viva, mas ele morre. E aí já começou as consequências de seu pecado. Mais para frente nós vamos ver que Aminon, um dos filhos de Davi, violenta a sua própria irmã chamada Tamar. Que vergonha, que nojeira, que lamaçal na vida, na família de Davi. E Davi ali se entristece muito. Mas se não bastasse só isso, Absalão, também filho de Davi, irmão de Aminon e de Tamar, fica sabendo dessa história cruel e mata o seu próprio irmão Aminon. O seu irmão Absalão mata o seu próprio irmão Aminon. Ambos filhos de Davi. E aquela tristeza aumenta mais, aquela angústia aumenta mais a Davi. E se não bastasse também, Absalão foge de Jerusalém e fica longe de Davi por alguns anos. E Davi
sentia saudade dele. Mesmo que ele tinha feito tudo isso, Davi ainda sentia saudade. Logo após alguns anos, volta Absalão para Jerusalém, com planos para tirar o seu pai Davi, o rei, do trono. O próprio filho conspirando contra o pai. Isso são consequências que vieram na vida de Davi justamente pelas decisões que ele tomou, pelos erros, pelos pecados que ele cometeu. O Senhor já tinha perdoado, mas as consequências ainda haveria de vir. E aí Davi teve que fugir de Jerusalém. Mas Joabe, um dos generais de Davi, alcança Absalão e mata Absalão. Sabemos que ele ficou preso a uns galhos com o cabelo dele, mas Joabe acaba de finalizar ali para a morte de Absalão. E com isso Davi fica mais triste ainda e não concorda com a atitude de Joabe e tira ele do poder, tira Joabe de general do seu exército. Então Davi fica muito triste, angustiado, são momentos de pressão, de desânimo, talvez até chegando à depressão, mas ele tinha um Deus, ele sabia que tudo estava acontecendo por causa do seu pecado, mas ele tinha um Deus que estava no controle de tudo. E para finalizar, nós temos Seba. Seba foi um homem, não era parente de Davi, mas ele tentou também usurpar o trono do rei Davi. E juntamente com ele se aliou Amasa. Amasa era um dos homens de confiança de Davi, mas eles não conseguiram e Joabe conseguiu intervir também e Davi ali colocou Joabe novamente como general. Então, Davi passou por sofrimentos até a sua velhice. Ele queria construir um templo para o Senhor em Jerusalém, mas por tanto sangue derramado por ele, por tantas lutas e guerras que ele travou, o Senhor não permitiu, mas permitiu que ele juntasse o financeiro, juntasse os materiais ali para que o seu filho Salomão, filho de Betseba, um outro filho de Betseba, junto com Davi, que pudesse reinar e construir o templo em Jerusalém, que foi glorioso esse templo. Para finalizar, meus irmãos, que lição que nós tiramos dessa própria lição sobre a história de Davi? Um homem que foi marcante na história, né? Deus chama de Davi segundo o seu coração, mesmo ele tendo adulterado, mas porque ele tinha quebrantado o seu coração. Ele tinha se arrependido de seus erros. Quando Deus escolhe Davi, não escolhe porque ele é perfeito, mas escolhe por causa do coração dele. Lá em 1 Samuel capítulo 16, Samuel olha aqueles irmãos de Davi e fala, olha, vai ser esse primeiro, vai ser Abinadab, vai ser esse aqui, vai ser aquele. Mas o Senhor fala, ei, Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Eu já escolhi um segundo o meu coração. Então, meus irmãos, Deus escolhe pessoas não porque elas são perfeitas, porque nenhum de nós somos. Deus escolhe pessoas porque Ele vê o coração, que são dispostas a obedecer a Deus, que não vão em qualquer ladainha, em qualquer conversa deste mundo. Ah, isso pode, isso não vai entristecer Deus e acaba entristecendo. Vale a pena renunciar. Renuncie coisas que este mundo te oferece, que parece ser um prato muito bom, mas muitos pratos que o mundo dão estão cheios de veneno, causando morte espiritual, causando distrações desastrosas em nossas vidas. Deus olhou para Davi porque ele é íntegro, porque ele era íntegro, porque ele tinha um coração contrito, um coração verdadeiro, que não tinha máscaras. Na frente das pessoas era uma coisa e quando estava sozinha era outra pessoa. Não, ele era sem máscaras. E ele reconheceu quando ele pecou. Reconheça. As pessoas estão tão difíceis hoje, não reconhecem os seus erros. Mesmo que tenham errado, mas dizem que não erraram. Não conseguem mais se alinhar ao propósito de Deus. Davi constantemente buscava a orientação de Deus, diferente de Saul. Saul queria fazer as coisas empurrando com a barriga. Davi não, Davi buscava a orientação do Senhor. Claro, ele pecou, teve um momento que ele não buscou. Davi sempre buscou a justiça e não a vingança. Ei, meu irmão, começa a buscar a justiça de Deus e não a vingança. Ele nunca procurou matar Saul, mesmo tendo oportunidades para fazer isto. Em 2 Timóteo, eu gosto muito dessa passagem, desse versículo, capítulo 4, versículo 3. Paulo, orientando o jovem Timóteo, falou para ele, olha, nos últimos dias muitos terão coceiras no ouvido, buscarão líderes para si mesmo, para que possam falar o que eles querem. Não querem ouvir a verdade, mas querem ter o seu egocentrismo massageado.
Que nós não sejamos assim, que nós buscamos orientação na palavra do Senhor, assim como nós estamos buscando aqui agora. Que Deus abençoe você, a sua família. E eu quero te apresentar este livro do Charles Swindoll, que eu li. Série Heróis da Fé vai falar sobre Davi de uma maneira espetacular. É um livro pequeno, poucas páginas, 300 e poucas páginas. Vai ser edificante para a sua vida. Davi, um homem de paixão e destino. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade.